Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. E você já sabe qual que é a sistemática dessa aula. Professor, já estou entendendo aqui. Essa aula não presencial é para a gente revisar a nossa última aula. Tá ligado, hein? Qual foi o conteúdo da última aula? Deixa eu ver se você tá ligado mesmo. Professor, conteúdo novo. Operações com números inteiros. Adição e subtração. Professor, a gente adentrou, professor, com números negativos. E, professor, ficou mais difícil, mais fácil? Aí depende de você analisar comigo. Para trabalharmos com a adição ou com a subtração de números inteiros, na nossa última aula, nós apresentamos para vocês o famoso jogo de sinal. Como é que funciona o jogo de sinal? Como é que foi apresentado esse jogo de sinal para facilitar a sua memorização? Você ainda lembra? Vamos iniciar a nossa aula? Vem aqui comigo. Está aí na telinha de vocês. Olha o conteúdo. Números inteiros, adição e subtração. Vamos fazer uma super, mega, hiper revisão. E vocês já sabem qual que é a orientação, não é? Para a aula fluir bem. Na hora que nós chegarmos nas atividades, o que é que você faz? Você vai tentar fazer sozinho. E para tentar fazer sozinho, você aperta o pause, tenta fazer sozinho. Depois que você finalizar, tiver o resultado, aí você aperta o play. Pode ser? Pô, vamos nós, professor. Iniciando aqui a nossa aula, o que é que eu, aluno, preciso saber, professor, para trabalhar com adição e subtração de números inteiros, professor? O objetivo vocês já sabem, não é? Trabalhar com essas operações em diferentes contextos e, principalmente, se utilizar dessas operações para resolver situações, problemas, professor. Vamos começar reforçando a ideia, professor, do conjunto dos números inteiros, professor, como sendo aquele conjunto, professor, formado, tá aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, é o conjunto formado por números positivos, por números negativos e o zero, não é? Você ainda lembra? O conjunto dos números inteiros, professor, ele é representado por esta letrinha Z. Bem chique ela, não é? Originado da palavra Zahl, que em alemão significa número. Tá aí? Olha outra curiosidade. Professor, até os alunos estavam me perguntando por que o conjunto dos números inteiros, se a palavra é inteiro, por que eles não utilizavam a letra I para representar? Tá aí, ó. Número inteiro, professor, vem do alemão, Zahl, professor, que significa, será que eu pronunciei certo? Zahl, então alemão tem um negócio de um sotaque lá, significa número. Ou seja, professor, aqui nós temos a representação explícita do conjunto dos números inteiros. Não tão explícita, professor, porque a gente não consegue ver todos os elementos. Mas dá para nós percebermos, professor, que neste conjunto nós temos os números inteiros positivos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reticências, ao infinito e além. Nós conseguimos visualizar, professor, está aqui, ó, os positivos, professor, está aqui, ó, os negativos, professor, e tem aqui no meio, professor, o zero. Tem os positivos, tem o negativo e o zero, professor. O zero, ele não é nem positivo, nem negativo. O zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Mas o que é que vocês estão buscando recordar mesmo? As operações. O jogo de sinal. Pô, vamos lá, professor, vamos começar. Estava só recordando, não é? Porque até então, somar, subtrair, a gente pegava os dedinhos, fazia a conta super rápida. E agora, professor, colocar essa história do número negativo. Professor, aparentemente parece ser difícil, mas pelo que eu entendi, se nós aprendermos esse jogo de sinal aqui, fica mais fácil da gente conseguir realizar essas operações. Então, qual foi a orientação, professor? Prof, de hoje para frente, qualquer operação matemática, você tem que ter o cuidado em realizar esse jogo de sinal. Faz aí comigo o jogo de sinal. Mais com mais, professor, dá mais. Mais com menos, professor, dá menos. Menos com mais, professor, dá menos. E menos com menos dá exatamente mais, professor. Temos aí o nosso jogo
de sinal. Alguns alunos dizem assim, professor, eu até me confundo às vezes, mais, menos. O que é esse mais, o que é esse menos? É o sinal dos números envolvidos, ou na tua adição, ou na tua subtração. Pois espera aí, professor, diz uma coisa para mim. Como é que eu memorizo isso aqui? Facinho, facinho. Aprenda, repita comigo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Agora, a parte mais importante, deixa a gente esclarecer a parte mais importante para vocês. Sabe o que é? É que quando a gente vai fazer esse jogo de sinal serve apenas para uma única coisa. Te dizer se você deve somar ou se você deve subtrair esses números. Como assim, professor? E na resposta lá? Porque agora que eu estou estudando o número inteiro, agora que eu entendo, professor, que existem números positivos, que existem números negativos, a minha resposta, tanto de uma adição quanto de uma subtração, pode dar um resultado positivo ou pode dar um resultado negativo. Então, como é que eu vou saber se a resposta é positiva ou negativa? Não é o jogo de sinal que vai me dizer não? Não. Para adição e para subtração, o jogo de sinal é apenas, escute bem, ele serve apenas para te dizer se você vai somar os números ou se você vai subtrair. E na resposta, para você saber se a sua resposta será positiva ou se sua resposta será negativa, você sempre deverá conservar o sinal do maior, de quem tiver o maior módulo. Eu até brinquei, você cobre assim, você está fazendo a conta no teu caderninho, você cobre os sinais com os dedos, aí você olha para os números assim, qual dos dois aqui é o maior? É esse. Aí você levanta o dedinho de cima do sinal do número maior. Você vai ter ali, professor, o sinal da tua resposta. Entendeu? Não? Pô, vamos treinar um pouquinho, professor. Se eu pedisse para você fazer essa conta aqui comigo, já já a gente vai para a atividade de classe. Se eu pedisse para você fazer a conta mais 7 menos 5. Professor, como é que eu penso aqui? Você olha para os sinais dos números. Lembra também que quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Ou seja, essa conta poderia ter vindo assim, gente, ó. Essa conta, ela poderia ter vindo assim, professor. Desse jeitinho, 7 menos 5. Ou seja, eu não preciso, quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. Mas vamos colocar aqui, rapidinho, professor. Eu tenho aqui, professor, sinais iguais ou sinais diferentes. Não foi assim que eu pedi que vocês aprendessem? Professor, está aqui, sinais diferentes. O que quer dizer isso, professor? Sinais diferentes dá menos. Então, a resposta vai ser negativa? Não, calma. Sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Isso quer dizer para mim, professor, que eu vou ter que subtrair esses números. Sinais diferentes dá menos. O que quer dizer isso? Que eu vou subtrair. Se eu subtrair 7 de 5, professor, dá 2. Mas dá 2 positivo ou dá 2 negativo? Você sempre tem que se fazer essa pergunta. Cara, na resposta, nós sempre conservamos o sinal do maior. Quanto que dá o maior aqui, professor? É o 7 ou é o 5? Professor, é o 7. O maior, no caso, é o 7, então eu conservo o sinal de mais. Você entendeu? Mais ou menos. Vou fazer outro exemplo. Se eu pedisse que você fizesse a conta, menos 8, menos 9. Menos 8, menos 9. Professor, eu vou somar ou eu vou subtrair esses números? De cara, você pode até olhar aqui e dizer assim para mim, professor, o senhor vai subtrair, que tem um menos ali, professor. Só que não é bem assim. Eu tenho que fazer o jogo de sinal. Cara, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, professor. Os dois são menos, então eles têm o mesmo tipo de sinal. Então, a gente disse para você que quando os sinais são iguais, a gente soma ou subtrai? Sinais iguais soma, professor. Se a gente somar 8 com 9, dá 17. Professor, está aí que eu ia achar que a gente tinha que subtrair esses números? Por isso, você já está entendendo que a partir de hoje, a partir do momento em que você conheceu, professor, o conjunto dos números inteiros, ou seja, você passou a conhecer número negativo, você já tem que entender, professor, que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Agora, espera aí, professor, deu 17. Mas dá 17 positivo ou 17 negativo? Professor, conserva o sinal do maior. O maior não é o 9? Conserva o sinal do 9, professor. Então, menos 8 menos 9
dá exatamente menos 17. Mais 1, professor. Menos 8 mais 5, professor. Sinais iguais ou diferentes? Sempre você vai se fazer essa pergunta. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes. Sinais diferentes, professor, dá mais ou dá menos? Professor, sinais diferentes, subtrai, professor, dá menos. Nós vamos subtrair 8 do 5. Se nós subtrairmos 8 do 5, dá 3. Mas dá 3 positivo ou dá 3 negativo? Professor, vai dar 3 negativo. Por quê? Conserva o sinal do 8. O 8 não é o maior? Ah, professor, estou começando a entender. Então, a gente faz o jogo de sinal apenas para saber se a gente vai somar esses dois números ou se a gente vai subtrair. Mas, na resposta, a gente sempre repete o sinal do maior. É isso? Você entendeu tudo direitinho. Então, façamos mais contas aqui. Quanto é que dá mais 7 mais 2? De novo, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, professor. Sinais iguais dá mais. Aprendi. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Repete aí. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Lá eu vou somar. 7 mais 2 dá 9, professor. Mas dá 9 positivo ou 9 negativo? Cara, conserva o sinal do maior. Vai dar 9 positivo. Mais, tá ficando bom. Menos 1, menos 3. Sinais iguais ou diferentes? Professor, menos, menos. Sinais iguais. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que nós vamos ter que somar. Professor, dá 4. Mas dá 4 positivo ou negativo? Professor, tem que conservar o sinal do 3, tá certo? Certíssimo. Vai dar menos 4, professor, que eu repeti o sinal do 3, que era menos. A última, para a gente treinar. Mais 3 menos 7. Vou somar ou vou subtrair esse 3 com esse 7? Professor, é só você olhar os sinais, fazer o jogo de sinal. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes, professor. Vamos subtrair. Também vai dar, professor, 4. Positivo ou negativo, professor? Também vai dar negativo. Pegou a ideia? Pegou a manha? Professor, pois agora vamos exercitar, professor. Desde a definição a propriamente as nossas operações. Desde a ideia do número negativo, que foi a primeira coisa que nós fizemos na nossa aula anterior. Você sabe que quando eu digo algo, professor, que eu ganho, ganhar, professor, é positivo, perder é negativo. Ter lucro, professor, é positivo, ter prejuízo é negativo. Subir, positivo, descer, negativo, e aí vai. Então, lê comigo a primeira atividade de hoje. Indique com um número inteiro, deixa eu ler direitinho, indique o número inteiro que você utilizaria para expressar cada uma das seguintes situações. Ah, tá fácil, professor. Ganhar 9 figurinhas. Professor, ganhar, né? Aqui na letra E, ganhar. Na letra B é perder. Emagrecer. Professor, emagrecer, tu tá ganhando ou tu tá perdendo? Professor, tô perdendo. Subir. Atrasar. Cara, quer dizer que cada uma dessas palavras me passa a ideia de um número ser positivo ou de um número ser negativo? Isso mesmo. Então, a gente tem aqui, professor, ganhar 9 figurinhas. Como é que eu represento? Mais 9. Perder 15 pontos. Menos 15. Emagrecer. Professor, emagrecer é perder peso. É menos 3. Subir, professor, mais 6. Atrasar, menos 20. Foi fácil? Se acertou? Eu acho que você já tinha respondido todas elas, não é verdade? Eu acho que essa daí foi fácil, professor. Prof, mais questões, professor. Só que agora a gente já vai começar a operacionalizar. Se você já entendeu quando que perde, quando que ganha, professor, já está fácil da gente encontrar a solução dessa questão aí, professor. Como assim, professor? Vamos ler aqui. Lúcio participou 5 vezes de um jogo de computador. Aconteceu o seguinte, ele ganhou 4 pontos, ele perdeu 3 pontos, depois ele ganhou 8, depois ele perdeu 5, depois ele ganhou 13. Qual foi a pontuação final dele, professor?
Qual foi a pontuação final? Porque teve hora que ele ganhou, teve hora que ele perdeu. Xiii, professor, é difícil. Não é não. Se você está percebendo direitinho, a ideia, professor, que cada uma dessas palavras passa. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. Professor, se você ganha, você está acrescentando. Ou seja, você tem ali uma representação positiva. Nós vamos ter mais 4. Está aqui, professor, peguei esse aqui. Perdeu 3, professor, menos 3. Ganhou 8, mais 8, estão entendendo, não é? Perdeu 5, tira 5 pontos. Ganhou 13, acrescenta 13 pontos. Professor, mas o senhor não fez nenhuma grandona desse aí, não, professor. Tem um monte de conta para a gente fazer aí. Como é que eu vou fazer isso, gente? Muito simples. Para você fazer essa conta aí, você vai fazendo de 2 em 2. Sério, professor? Seríssimo. Ó, eu poderia começar fazendo esta conta aqui, ó, do mais 4 menos 3. Depois eu poderia fazer a conta, professor, do mais 8 menos 5 aqui, ó. E o resultado, a gente acrescentava aquele 13 lá do final, professor. Então, vamos tentar fazer aqui. Eu quero que você faça mais 4 menos 3. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes. Quer dizer que a gente vai ter que subtrair e, na resposta, conservar o sinal do maior. Então, professor, aqui vai dar exatamente 1, professor. Mas vai dar um positivo ou vai dar um negativo? Professor, vai dar um positivo. Se a gente for fazer a outra conta, professor, 8 com 5, quer dizer que eu posso fazer de 2 em 2? Pode. O 8 é positivo, o 5 é negativo. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, nós devemos somá-los ou subtraí-los. Professor, subtrair. Subtrair. Vai dar exatamente 3, professor. Mas dá 3 positivo ou 3 negativo? Professor, conserva o sinal do 8. Vai dar 3 positivo. E repete o 13 lá, ó. Deixa eu ver se eu coloquei mais espaço aqui. Ih, professor, vamos apertar aqui. Olha só. Só ajeitar o 13. Vocês entenderam até então? Prof, então a conta que o senhor tem aqui agora ficou sendo mais 1, mais 3, mais 13. Professor, isso é somar, ficou tudo positivo, está de boa. 1 mais 3, 4. 4, como está tudo mais, professor, só somar. 4 mais 13 vai dar mais 17. Só ajeitar esse maisinho aqui. Professor, a pontuação final dele, professor, foi positiva. Mais 17 pontos. Ou, se eu preferir, eu posso escrever só o 17, sem a necessidade, professor, do mais na frente. Foi? Deu certo? Vocês entenderam aí? Bacana, bacana? Pô, vamos nós, professor. O que a gente pode fazer mais agora, professor? Mais questão. Olha a outra aqui, professor. O saldo médio, cai muita questão de saldo, de extrato bancário. Que lá no extrato do banco, você vai ter hora que entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Ou seja, há depósitos, há saques, há depósitos, há saques. Depositou é mais, sacou é menos. Então, vamos ler aqui, professor. Você já pode tentando fazer aí. Dá o pause na tela e tenta fazer sozinho. Depois, tu aperta o play e acompanha a resolução. Vamos nós aqui na resolução. O saldo médio bancário é dado pelo quociente é divisão, tá bom? Entre a soma dos saldos diários e o número de dias. Vamos lá, continua. Durante os 5 primeiros dias do mês de junho, o senhor Cláudio teve os seguintes saldos bancários. Primeiro dia, professor, tinha R$150 na conta dele. No segundo dia, foi depositado mais 250. No terceiro dia, professor, saiu 800. No quarto dia, saiu 100. No quinto dia, saiu 100, professor. Ele quer saber qual que é o saldo médio. Cara, vamos ver primeiramente, professor, vamos ver primeiramente quanto que ficou o saldo final dele. Ele quer o saldo
médio, não é isso? Ele disse aqui para mim, ó, o que é o saldo médio? O saldo médio, professor, é dado pelo quociente entre a soma dos saldos diários e o número de dias. Então, vamos encontrar primeiro, professor, qual foi a soma dos saldos, para ver quanto é que ele ficou na conta dele. Prof. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui o espaçozinho. Professor, olha só. Se o senhor for anotar por extenso, o senhor tem mais 150, mais 250, menos 800, menos 100, menos 100. Existem algumas propriedades que são facilitadoras. A gente podia agrupar, fazia todas as somas, todas as subtrações juntas e depois fazia uma conta só. Mas isso eu vou deixar para depois, para estar conversando com vocês. Vamos entender o básico do jogo de sinal. Se eu for fazer de 2 em 2, professor, eu poderia fazer essa conta aqui, professor. Mais com mais dá mais. Vou somar, professor. Vai dar exatamente mais 400, professor. Vou fazer a conta desses dois aqui agora, professor. Menos 800, menos 100. Menos com menos, sinais iguais dá mais. Vou somar, professor. Aqui vai dar 900, só que eu conservo o sinal do 800, que é do maior, e só vou repetir aquele 100 no final. Qual é a conta que nós temos agora? Professor, o senhor tem mais 400, menos 900, menos 100. Professor, se eu fizer mais 400 menos 400, menos 900, perdão, eu já sei que eu vou ter que subtrair, professor. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Se eu subtrair 400 de 900, dá 500. Mas dá 500 positivo ou negativo. Professor, conserva o sinal do maior. Vai dar 500 negativo. Repete aquele menos 100 lá, professor. Dá aqui, ó. Foi para cá. Tá bom? Professor, menos 500 menos 100 é menos menos, sinais iguais. Vou somar. Professor, a resposta vai dar 600. Somei. Só que vai dar 600 negativo, professor. Esse aqui é o saldo final da conta dele. Professor, ele está no negativo. É como se ele estivesse devendo R$600 para o banco. Ele botou 150, botou 250. Ele botou só 400, professor. E depois sacou 800. Professor, mas só tinha 400 na conta. Então, ele já ficou com saldo negativo. Depois tirou mais, professor. Realmente ia dar saldo negativo. Menos 600. Qual foi a pergunta? Ele queria saber o saldo médio, professor. Ele queria saber o saldo médio, professor. Como é que acha o saldo médio? Professor, o saldo médio, ele disse para mim que é o quociente, é só dividir, professor, a soma dos saldos, professor, que a gente já fez. Quanto foi que deu, professor? Deu menos 600. E dividir por quem, professor? Pelo número de dias. Foram quantos dias, professor? 5 dias, não é? Então, o saldo médio, professor, é esse menos 600 dividido, professor, por 5. 600 dividido por 5, professor, dá exatamente 120, professor. Na realidade, menos 120. Olha aqui o saldo médio, professor. Olha aí o nosso saldo médio. Vocês entenderam? Certeza? Você conseguiu chegar nesse resultado? Estou na torcida que sim. Professor, vamos mais. Faz mais questão. Chegamos nas contas, professor. Tem parêntese, professor. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Professor, tem que eliminar os parênteses. Você tem ali 7, menos, abre parêntese, menos 6. Aí tem menos de novo, abre parêntese, menos 8. Professor, o senhor tem que, antes de realizar as operações,
Só tem que eliminar, professor, esses parênteses aí, ó. Então, aqui vai ficar 7. Aí, como é que eu elimino o parêntese aqui, professor? Menos, menos. É igual, né, professor, o sinal? Então, vai ficar mais. Aí, boto 6. Eliminando o outro parêntese. Menos, menos. É igual de novo, professor. Sinais iguais. Dá mais 8. Ah, professor, então agora só é fazer a conta? Só fazer a conta. Professor, o sinal do 7 é positivo, né? É positivo. Como eu não estou enxergando o sinal dele, obrigatoriamente o sinal do cara tem que ser positivo. Então, aqui como todos são positivos, eu poderia fazer uma única conta. Sem ter a necessidade de fazer de 2 em 2. Eu só preciso fazer de 2 em 2, professor, se um dos números envolvidos na minha conta, professor, for um número negativo. Porque aí, nesse caso, se faz necessário o jogo de sinal. Professor, mas sendo tudo positivo, precisa não? Não. 7 mais 6 dá 13. 13 mais 8, professor, dá exatamente quanto? Professor, dá 21. 13 mais 8 dá 21. Professor, a resposta aqui vai dar mais 21. Ou, professor, somente 21, sem a necessidade daquele sinal de mais na frente. Beleza? Pegou a ideia? Professor, acho que eu entendi. Agora, se tipo fosse 7 ali, professor, e o 6 fosse negativo, professor, nesse caso, a gente tinha que fazer jogo de sinal, resolver primeiro a conta do 7 com 6 para depois fazer com 8. Eu até poderia fazer isso aqui também, professor. Até poderia, só que não tinha necessidade não. Vamos lá, professor. Faz a letra B para a gente, professor. Deixa eu ver aqui, 7, só fazendo aqui de novo, 7, 6 vai dar 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, certinho, professor. E aqui? Cara, se você já percebeu, o que você vai ter que fazer? Você já vai fazendo direto. Tipo, eu vou ter que eliminar o parêntese aqui, ó. Os sinais são diferentes, não é verdade? Então, vai ficar menos 8, mais com menos, menos o 6. Aí, vamos lá eliminar o outro parêntese. Menos com mais, sinais diferentes, dá menos o 3. Tipo, cara, aqui, como todos também têm o mesmo sinal, eu já sei que eu vou ter que somar tudo. E é, professor? É. Só que na resposta conservaria o sinal do maior. Mas eu vou fazer de 2 em 2 esse aqui, tá bom? Só para reforçar a ideia do jogo de sinal. Se eu fizer a conta desses dois, professor, do 8 com 6, eu sei que eu vou ter que somá-los. Por quê? Sinais iguais. Sinais iguais dá mais. Soma 8 com 6, professor, dá exatamente 14. E repete o sinal do 8, porque eu conservo o sinal do maior. Tem aquele 3 lá que estava sobrando. Agora, o 14 que eu encontrei vai fazer conta com o 3. Professor, de novo, eu vou somar ou subtrair esses números? Nós vamos, professor, subtrair? Não, desculpa, nós vamos somar. E, professor, mas tem um menos. Vamos fazer jogo de sinal. Sinais iguais dá mais. Soma 14 com 3, dá exatamente 17. E na resposta, eu conservo o sinal do maior. Professor, nesse daí eu poderia tirar o menos? Não, o menos sempre tem que estar lá no finalzinho obrigatoriamente, tá bom? Professor, vamos lá. Letra C. Já dá para ir direto, ó. 5 menos 6. Ali eliminando o parêntese, professor, vai dar menos 7 mais 1. Eu tenho 4 números, professor, ó. Eu posso fazer esses dois, eu posso fazer esses dois. O 5 aqui ele é mais, professor, não é isso? Porque eu não estou vendo. Então, fazendo a primeira conta, os sinais são diferentes do 5 e do 6. Então, quer dizer que eu vou subtrair. Dá 1. Mas vai dar um positivo ou negativo? Professor, quem é o maior? 6, então vai dar menos. Fazendo agora outra conta aqui. Menos 7 mais 1. Sinais diferentes, professor, dá menos. Quer dizer que vai dar 7 menos 1, professor, vai dar 6. Mas vai dar 6 positivo ou negativo, conserva o sinal do 7. Então, a conta que nós temos aqui, ó, que sobrou, é menos 1 menos 6, professor.
Agora eu tenho que os dois ficaram com o mesmo sinal. Quer dizer que dá mais. Vou somar. Aqui vai dar 7 e vai dar 7 negativo. Estão entendendo? Estão conseguindo acertar? Professor, vamos para mais. Olha aqui, o outro. Vamos reescrever logo ela e eliminar os parênteses. Pode ser? Vamos ver aqui então, professor. Vai ficar menos 28 mais 7. Aí eliminar aqui o parêntese, ó. Mais, professor. Vai ficar mais 12. Eliminar o outro parêntese lá. Mais, menos são diferentes, dá menos. E o 6 que já estava lá no final, ó. Soltinho. E, professor, essa aí é grande. Só você fazer com calma, de 2 em 2. Começa fazendo menos 28 mais 7. Depois faça mais 12 menos 1. Depois você pega aquele 6 e acrescenta no final da conta. Então, se nós fizermos menos 28 mais 7, professor, eu já sei que eu vou ter que subtrair eles. Vou. Por quê? Porque eles têm sinais diferentes. Se eu subtrair 28 de 7, professor, dá exatamente 21. E vai dar 21 negativo. Por quê? Porque eu conservei o sinal do 28. Ele era maior. E agora a segunda conta. Você tem o 12, que é mais, que é positivo. Você tem o 1, que é menos. Professor, vai subtrair, os sinais são diferentes. Se eu subtrair 12 de 1, dá 11. Mas dá 11 positivo ou negativo? Professor, dá 11 positivo, professor. Por quê? Porque a gente vai conservar o sinal do 12. Então, agora é só repetir esse 6 aqui no final. Professor, façamos agora a conta do menos 21 mais 11. Sinais diferentes. Quer dizer que eu vou subtrair, professor, vai dar 10, professor. E vai dar 10 positivo ou negativo? Negativo. Conserva o sinal do 21. Repete o 6. Agora eu termino, professor. Quanto é que dá menos 10 menos 6? Cara, sinais iguais. Menos, menos. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que eu vou somar. Se eu somar 10 com 6, professor, dá exatamente 16. Mas dá 16 positivo ou 16 negativo? Professor, conserva sempre o sinal do maior. Sempre conserva o sinal do maior. No caso, o maior 10. Está aí, professor. Dá menos 16. O resultado de toda a conta lá da letra D, professor, dá menos 16. Letra E, professor. E, professor, se aumentou. Vamos lá, faz devagar. Menos 21, menos 7, menos 6. Parêntese, professor, ó. Opa. Menos, professor. Mais 15. Quando eu faço lá, professor, análise do sinal, eu não boto mais o parêntese não, tá bom? Menos 2, tem parêntese de novo, ó. Menos. Eliminando o parêntese, vai ficar mais 10. E, professor, tá grande, ó. Então, vamos lá. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Caramba, deu pá a quantidade de números, vai ficar bom para fazer. A primeira parte, menos 21, menos 7. Tu vai somar ou subtrair? Somar. Por quê? Os dois têm menos. Sinais iguais dá mais. Professor, aqui vai dar menos 28. Segunda parte, menos 6 mais 15. Professor, menos 6 mais 15, sinais diferentes. Quer dizer que nós vamos subtrair. Professor, aqui vai dar 9. Mas vai dar 9 positivo ou negativo? Positivo, professor, porque conserva o sinal do 15. A última lá, professor. Menos 2 mais 10. Menos 2 mais 10. Sinais diferentes. Dá menos. Quer dizer que eu vou subtrair. Dá 8. Conserva o sinal do 10, dá positivo. Então, a conta que nós vamos fazer agora, professor, é menos 28 mais 9 mais 8. Se eu fizer menos 28 mais 9,
eu já sei que eu teria que subtrair, professor. Sinais são diferentes. Menos 28 mais 9, se eu subtrair 28 de 9, dá exatamente, professor, 19, e dá 19 negativo, professor. Dá 19 negativo, acrescenta o 8. Para finalizar com chave de ouro aí, professor, a gente soma ou a gente subtrai? Sinais são diferentes, do 19 e do 8. Sinais diferentes dá menos, subtrai. Professor, dá 11. Agora, o cuidado, sempre que eu estiver realizando um jogo de sinal, sempre após a soma, sempre após a subtração, eu tenho que verificar se a resposta dá positiva ou negativa. Como é que a gente faz isso? A gente realiza a nossa adição ou a nossa subtração e conserva o sinal do maior. Nesse caso, conserva o sinal do 19, que é negativo. Dá mais uma, professor. Vamos lá. Faz a última lá. Professor, vou fazer direto essa aqui, ó. Vai dar 10, já vou eliminando o parêntese, mais 8, menos 9, mais 12, menos 6, mais 5. Fazendo de 2 em 2, professor. Aqui eu vou ter 18. Aqui, professor, nós vamos ter uma subtração. 9, 10, 11, 12 vai dar mais 3, professor. Aqui deu mais 18, mais 3. E aqui no final vou subtrair também, vai dar menos 1. Quanto é que dá mais 18 mais 3, professor? 18 vai dar, somar, professor. 21. Menos 1. Prof, de boa, foi fácil. Dá exatamente 20 positivo. O que é que você vai ter que fazer daqui para frente? Aprender o jogo de sinal e sempre lembrar que ao final do processo, professor, você sempre tem que conservar o sinal do maior. Fechou? Na próxima aula a gente volta um pouquinho, professor, com a parte de adição e subtração e a gente retoma a ideia do jogo de sinal já para apresentar também para vocês a multiplicação e a divisão. Fechou? Desejo a todos aquele boa noite, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!